Então essa frase, lugar de jornalista é na rua, é quase uma reafirmação do que é a essência da nossa profissão, né? Esse ofício de apurar, de ir atrás da informação, de sujar o sapato, de se deslocar até onde a notícia está acontecendo. Esse aí é o Rodrigo Alves, jornalista, apresentador e roteirista de podcasts narrativos como Vida de Jornalista. Você talvez já tenha ouvido a voz dele no episódio 202 aqui do Oxigênio ou em alguns dos podcasts que ele apresenta. Em fevereiro, a gente teve o prazer de conhecer o Rodrigo pessoalmente, já que ele esteve aqui no Labjor para ministrar uma oficina de podcast para os alunos da pós-graduação. Neste episódio, você vai ouvir uma conversa que tivemos com o Rodrigo antes da oficina. Ele falou sobre a sua trajetória no jornalismo e a dedicação exclusiva a produtos em áudio, sobre os processos de produção de podcasts, sobre as oficinas que ele vem ministrando online e presencialmente em cursos de jornalismo pelo país, e sobre o futuro do gênero na produção jornalística. A entrevista foi conduzida por mim, Lívia Mendes, e por mim, Marcos Ferreira. A conversa foi muito instigante para quem já conhece e para quem deseja saber mais sobre a produção de podcasts e carreira jornalística. Então, continua com a gente e vem ouvir esse nosso bate-papo com o Rodrigo Alves. Você está ouvindo Oxigênio. Bom, vou apresentar um pouco do Rodrigo. Como a gente já falou, ele é jornalista e autor do podcast narrativo Vida de Jornalista, que conta histórias e bastidores da profissão. É coordenador e roteirista dos podcasts Tramas Coloniais, Rio Memórias, Senado 200, Como Cobrir e muitos outros. Editor da série No Rastro da Notícia, do podcast Jornalismo Sem Trégua, da Abragi. Desde 2021, ele se dedica exclusivamente à produção de jornalismo em áudio e a oferecer oficinas de podcasts. Antes de tudo isso, ele também foi comentarista de basquete no Sport TV, repórter e editor em veículos como a Globo Esporte e Jornal do Brasil. Cobriu desde eleições a Olimpíadas até o Rock in Rio, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso com ele. Também não podemos deixar de dizer que ele é fã de punk rock e torcedor do Fluminense. Eu queria destacar que ele participou de uma das nossas parcerias comemorativas de 10 anos do podcast, lá no episódio 202, quem não ouviu pode procurar, que foi a entrevista com a Sônia Bride, um perfil lindíssimo, né, que ele comandou junto com a nossa coordenadora Simone Paloni. Bom, a gente queria começar perguntando para o Rodrigo sobre a sua trajetória no áudio, né, que a sua trajetória no jornalismo, ela é já bastante sólida, né? Engraçado que várias pessoas, quando a gente compartilhou no Instagram que você viria aqui visitar a gente no Labjor, lembraram de você como comentarista de basquete e disseram que adoraram. Além das coberturas de esporte, né, como você conta lá na história do famigerado 7-1 Brasil e Alemanha, no segundo episódio, né, do novo projeto. Mas em que momento o áudio deixou de ser um projeto paralelo e se tornou uma dedicação exclusiva? Gente, primeiro, obrigado pelo convite. Eu amo o Oxigênio, mas agora é diferente porque eu tô aqui presencialmente pra gente gravar. Então, foi um prazer fazer esse projeto em parceria, né, do episódio da Sônia Bride. Mas a gente fez no Rio de Janeiro e agora eu tô tendo a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, conhecendo e tô amando. Então, poxa, obrigado demais. Eu gosto muito do Oxigênio, que já tá nessa estrada aí há tanto tempo e acho que é super essencial. Então, obrigado demais. E o áudio, assim, virou uma paixão não desde o início, né, quando eu comecei no jornalismo, porque eu trabalhei primeiro com jornal impresso durante 8 anos e depois fui trabalhar na internet, trabalhei no site de esporte da Globo durante muito tempo. E aí no fim dessa trajetória na Globo eu trabalhei, como você falou, como comentarista de basquete. E isso é meio surreal mesmo, porque de vez em quando alguém lembra assim, fala, me vê assim, fala, porque a televisão é impressionante, né? Tem mesmo sendo uma TV fechada, né, eu trabalhei no Sport TV, mas tem essa coisa meio, sei lá, um fascínio, né, que eu acho super esquisito, assim. Mas enfim, foi super legal, foi uma experiência muito legal. E aí, quando eu estava trabalhando como comentarista, eu já estava fazendo podcast. Então, o Vida de Jornalista, que é o meu primeiro projeto autoral em áudio, eu lancei em 2018.
E nessa época eu ainda trabalhava no Esporte da Globo, não era nem comentarista ainda estava trabalhando no site. Mas o áudio já era uma coisa que estava me fascinando, sabe? Eu queria começar a fazer jornalismo em áudio, mas era uma coisa ainda paralela com o meu trabalho. E eu fazia o Dois Pontos, que era um podcast de basquete também na Globo, que saiu 2 meses antes do Vida de Jornalista, quase ao mesmo tempo, que eu fazia com o Rafael Roque, meu grande amigo que ainda trabalha lá. E aí ficava essa coisa meio paralela. E eu sempre ficava alimentando isso. Será que um dia vale a pena eu me dedicar só a isso, né? Sair do emprego? Mas assim, é um emprego, né? Era um emprego na Globo. Então tem toda aquela coisa de estabilidade, um salário, plano de saúde. Você fica pensando essas coisas. Mas o áudio estava me fascinando muito e na época da pandemia eu tomei essa decisão de sair do emprego ali na virada de 2020 para 2021 para me dedicar só à produção de áudio. Não só ao Vida de Jornalista, mas fazer podcasts jornalísticos, narrativos. Então abri uma produtora, a Escuta Aqui, e aí fui pegando assim um ou outro projeto que eu acreditava muito, que eu achava muito legal, e eu fiz o Rio Memórias, que é um podcast que eu fiz durante 5 temporadas, e eu coordenava a produção e fazia os roteiros, não sou eu que apresento, é a Gabriela Montoni, historiadora, e fui fazendo outros, o Tramas Coloniais, enfim, foram aparecendo outros projetos, e em paralelo eu mantinha o Vida de Jornalista como meu projeto pessoal, e agora, em 2026, onde eu estava quando aquilo aconteceu, que é um projeto mais pessoal ainda, de histórias minhas, pessoais, e jeito de contar histórias, de narrativa. Então, essa paixão pelo áudio, ela é antiga, mas eu passei a me dedicar mais a ela ali nessa virada de 2020 para 2021. Eu acho que uma próxima pergunta seria, então, para você comentar um pouquinho como foi essa transição para você, de sair de um espaço normalmente escrito, do jornalismo, para um em áudio. O que muda na narrativa? Imagino que talvez o que você comentou agora de você poder contar uma coisa que é mais pessoal. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que podcast narrativo permite isso, de você se colocar um pouco mais nas histórias, sabe? O jornalismo, às vezes, ele pede um rigor um pouco maior de... Enfim, eu nem acho que o jornalismo necessariamente você tem que se afastar do assunto. Eu acho que tem uma coisa de subjetividade que é interessante também e que ajuda a gente a contar as histórias. Mas num podcast você tem uma relação que eu acho que é mais 1 a 1, sabe? É você e quem está ouvindo. Eu, pelo menos, quando eu faço os roteiros, quando eu gravo as locuções, eu imagino que tem uma pessoa do outro lado me ouvindo. E não falar assim para um público, sabe? Eu sei que tem um público ali, mas a narrativa é direta para uma pessoa. Então acho que ajuda você pensar e se colocar um pouco mais, acho que cria uma interação ali melhor com a pessoa. O que mudou para mim foi talvez o jeito de escrever, porque eu acho muito engraçado, às vezes as pessoas falam assim, você tem saudade de escrever? E na real, assim, eu nunca escrevi tanto na vida como eu escrevo hoje, assim, eu escrevo roteiro de podcast, são roteiros enormes e é texto, né? Onde eu estava quando aquilo aconteceu é um exercício de roteiro para parecer improvisado, mas eu tô lendo cada vírgula, assim, cada palavra, cada coisinha. Então, é tudo escrito, é tudo um trabalho de texto, que eu já tinha desde o início, né, como você falou, de trabalhar com jornal impresso, no próprio site da Globo trabalhava muito com texto também, mas é um pouco diferente, sabe, eu acho que o podcast dá um pouco mais de liberdade, que no jornalismo tradicional você até consegue de vez em quando fazer, principalmente nesses projetos autorais, né, porque aí não tem um chefe, assim, para falar, Rodrigo, faz assim, faz assado. Eu vou fazendo do meu jeito e a minha resposta é na minha cabeça mesmo. Isso tem um lado ruim, que é você não poder virar para o lado e falar, dá uma olhada aqui no texto que eu fiz, vê o que você acha, né? Dá uma ouvida. Quem vai ouvir é o público na hora que sair, né? Eu faço tudo sozinho. Mas também tem um lado bom, que é uma liberdade criativa que acho que não tem preço também. Então, acho que nesse caso é isso. Mas eu escrevo muito e gosto muito de escrever. Eu amo texto, acho que são textos com características diferentes, mas que me dão o mesmo prazer, sabe? Sim, com certeza. Imagino que o saber também produzir um texto, um roteiro muito bom, seja um primeiro passo essencial para você realmente ter um podcast legal. Claro que assim, a produção de podcast passa por várias etapas, então, sei lá, às vezes a pessoa pode não ser do texto, mas vai fazer a locução, ou vai fazer uma entrevista, vai fazer produção, vai editar, tem várias etapas ali que eu acho que são importantes. A que eu mais gosto é o texto, é o roteiro, é o que me dá mais prazer de fazer, é o que me deixa mais, sei lá, mergulhado ali na coisa, sabe? É uma hora em que você pega a sua apuração ou a sua entrevista, ou o que quer que seja que você fez, e agora eu vou fazer o roteiro. Então, como que eu vou contar essa história que eu já tenho aqui? Como é que eu vou embalar? Como é que vai ser a embalagem dela para entregar para quem vai ouvir?
E aí eu posso fazer do jeito que eu achar melhor. Então é um momento de botar a criatividade para jogo ali. Então, para mim, funciona muito bem. É o momento que eu mais gosto de fazer. Mas não é o único, claro, né? No caso do Vida, do onde eu estava, eu faço todas as etapas. Então, também gosto de editar, de entrevistar, mas a hora de sentar o bumbum na cadeira ali para escrever o texto é uma hora que eu gosto muito, assim. E eu acho impressionante que os roteiros que você escreve ficam muito na linguagem falada, né? Isso eu acho que é a maior dificuldade, a gente aqui do Oxigênio, que trabalha também com um podcast roteirizado, né? Essa dificuldade em fazer com que o roteiro esteja palatável ali na linguagem. Você teria alguma dica? Tem uma dificuldade mesmo, assim, eu acho que isso é prática, eu levei um tempo, assim, para conseguir ficar mais confortável nisso, sabe? Porque quando você pega um roteiro que eu faço de podcast narrativo, ele como texto escrito, ele não faz sentido, assim, se você publicar como uma reportagem, né? Ou, sei lá, uma newsletter, ele não vai fazer muito sentido, ele tem que ter uma adaptação, porque ele é feito para funcionar na voz, para funcionar falado. E aí, assim, tem alguns truques, né, que a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu faço muito o truque de escrever falando. Então, eu estou escrevendo e estou falando a frase em voz alta do que eu estou escrevendo, para ver se aquilo vai soar bem e... não soa bem, então eu volto no texto, dou uma mexida e dou uma ajeitada ali. Então, isso é uma coisa. E algumas coisas, por exemplo, que a gente no jornalismo, a gente tem muito cuidado com regra gramatical, né, de escrever tudo na linguagem corretinha. No áudio, a gente pode abandonar um pouco isso, sabe? Então... até o jeito de falar as palavras, né? No áudio, quando a gente está conversando, tipo como a gente está aqui agora, a gente não fala para fazer, a gente fala para fazer, né? Eu não falo eu estou aqui no Labjor, eu falo eu estou aqui, eu estava aqui. Então, tudo isso você pode transferir para o texto, né? E deixar o seu texto desse jeito mais falado, assim, mais conversado. E uma coisa que eu acho que funciona bem também para o texto ficar com essa cara de falado é você ter uma liberdade para bagunçar o roteiro no sentido de marcar coisas. Então, por exemplo, bota uma palavra grifada quando você quer dar mais ênfase. Quebra a linha, bota os parágrafos separados para você dar uma parada e dar uma respirada. Então você pode mexer o texto de roteiro, de podcast ou de qualquer roteiro, não é um território sagrado, sabe? Que tem que ficar ali para depois você botar num quadro na parede. Não, ele é para funcionar para a voz. Então ele tem que ficar confortável para quem vai ler e quem vai fazer a locução. Acontece muito também de eu escrever para outras pessoas, né? Tipo, o Rememórias ou Tramas Coloniais são podcasts que não sou eu que apresento. E eu faço o roteiro, então tem que escrever para uma outra pessoa gravar. E aí é mais difícil ainda, porque você tem que pegar o jeito da outra pessoa falar. E aí como é que você faz isso? Isso tem que ter uma prática ali, né? Para você, até você entender como é que aquele texto vai caber na voz daquela pessoa. Não é simples, mas é um trabalho que eu acho muito gostoso de fazer, de tentar chegar nesse nível. E o Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu é o projeto em que eu mais estiquei essa corda até hoje. Cada roteiro, o primeiro episódio, por exemplo, o roteiro teve 10 versões. Exatamente 10 versões. Eu escrevia e depois voltava nele, deixava mais falado, mais falado, mais falado, mais falado. Aí eu fui gravar. Aí gravei o primeiro, editei, montei com a música e tal, joguei fora. Achei que não ficou falado o suficiente, conversado o suficiente. Aí ele teve 3 versões até ir pro ar do episódio inteiro. Então eu vou puxando mesmo para ficar como se eu tivesse de fato contando uma história para alguém, como eu tô conversando aqui com vocês. Aqui eu não tô lendo nada, né? A gente tá trocando uma ideia. Eu quero que esse projeto seja assim. E o maior elogio é quando alguém vem falar, nossa, mas é escrito, nem parece que você tá lendo. E aí eu amo quando alguém fala isso, porque a ideia é exatamente essa. Não, isso que você falou do texto sacralizado, né? Eu que venho da área acadêmica, é a minha maior dificuldade, assim, né? Porque você fica ali presa, você quebrar parágrafo e deixar as palavras enfatizadas, né? Então tem essa diferença, né? Então, dá um medinho de ficar mexendo no texto, né? Vou bagunçar esse texto todo, mas é isso, pode bagunçar, não tem problema. Eu acho que isso é uma questão até pro podcast Oxigênio, porque em grande parte ele também é feito por cientistas da academia que não tiveram tanta essa experiência. Então, pra gente, isso é riquíssimo. Assim. Mas é um exercício, né? A gente vai pegando com o tempo e vai, enfim, ajustando coisas. E também, assim, cada um tem o seu estilo, sabe? Acho que tem podcasts, até jornalísticos, narrativos, que tem uma pegada um pouco mais formal, que tem uma fala um pouco mais jornalística, que não é necessariamente 100% conversada e que funciona bem também. Então acho que tem espaço para todo mundo. Os que eu faço vão mais para essa linha da conversa, mas tem podcasts. Você pega, por exemplo, um Projeto Humanos, né, que é um podcast muito conhecido, muito famoso, de muita audiência, do Ivan Mizanzuki. Ele fala todos os S's, todas as vírgulas, todas as palavras, tudo bonitinho,
tudo ali muito formal. E funciona, é um sucesso absoluto, né? Então não tem muito certo e errado, é o estilo que você quer implementar ali, né? Essa mulher cercada por 18 homens brancos na foto era uma jornalista, a Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e a série Perfis de Bolso tem outras figuras importantes da profissão para você ouvir rapidinho e poder sair por aí contando umas histórias curiosas. E agora falando sobre a produção mesmo, né? Queria saber como que vem a ideia da pauta, né? Se é a partir dos personagens, você já falou das suas experiências pessoais, porque pensando no Vida, né? Que é a forma carinhosa, né? Que se chama o Vida de Jornalista, o Vida. Tem vários tipos de episódios, né? Tem os perfis, que foi um dos que a gente produziu junto da Sônia Bride. Tem os mais direcionados ao fazer jornalístico. Teve a série Escolha, que o ouvinte poderia escolher os caminhos, né? Que queria seguir. Como que você começa as ideias da pauta? O Vida tem essa coisa também, como é um projeto meu, pessoal, e que sou eu que decido as coisas ali, não tem, né, uma chefia para me guiar, não tem uma pauta para eu seguir, eu também tenho essa liberdade de ir testando formatos, né? Então, acho que essa é a coisa que mais me fascina no jornalismo em áudio, é poder fazer formatos diferentes. Então, o Vida, ele começa lá em 2018 com uma temporada de, 50 e poucos episódios de temas diversos, né, falando com jornalistas e sobre temas do jornalismo, mas depois eu começo a fazer temporadas temáticas, então tem séries que são específicas sobre alguma coisa, como algumas que você citou aí. E isso é bom porque eu não enjoo de fazer, sabe? Assim, cada série é uma coisa completamente diferente. Então a série de perfis é completamente diferente da série Escolha, que é uma série interativa, que é uma outra linguagem que não tem nada a ver com a série de perfis. E aí depois eu volto para fazer perfil, e depois eu volto para fazer episódio que é discutindo algum tema do jornalismo. O Vida é muito sobre bastidores, né, de jornalismo, então foco muito nisso também. E aí dá para fazer de maneiras diferentes. Eu acho que isso é o que vai me fascinando. Então é assim, quando eu termino uma temporada, eu já tenho lá o meu documento lá no computador que eu já vou jogando as ideias para a próxima. E essas ideias envolvem não só temas e pessoas, mas envolvem formatos também. Então, como que eu vou contar a tal história? Oi? Não. Tu não tá no lugar errado, não. É aqui mesmo. Fica à vontade. É que tá tudo meio diferente, né? Tem 25 episódios no ar de uma vez. As capinhas estão diferentes, porque a identidade visual do podcast mudou. E eu acho que tu esperava uma outra voz aqui na abertura, né? A essa altura eu acho que você já sabe, mas só para reforçar, essa é Escolha, uma série interativa do Vida de Jornalista sobre decisões que a gente precisa tomar o tempo inteiro na nossa profissão. A série Escolha, a ideia surgiu primeiro do formato para depois pensar no tema. E geralmente o certo é a gente pensar primeiro no tema, né, que a gente quer fazer, e depois como que eu vou contar. No caso da série Escolha, assim, eu queria fazer um podcast interativo, porque não tinha no Brasil, não tinha nem lá fora desse jeito, assim, jornalístico. E aí depois eu pensei, como que eu posso fazer dentro do Vida de Jornalista uma coisa interativa? Aí que eu fui pensar no tema, das escolhas éticas, das escolhas de carreira que a gente tem que fazer, e acabei moldando ali. Esse foi um caso raro em que o formato veio antes. Mas geralmente caminham juntos ali, sabe? De pensar quais vão ser os temas. Aí, claro que eu tenho que ter uma visão também de o que está rolando no jornalismo, né? Que são os temas mais necessários nesse momento. Então, essa última temporada tem um episódio sobre inteligência artificial. Enfim, tem uma série de coisas ali que são meio urgentes da pauta factual. Mas dá para escapar bastante dela também, né? Então, acho que no fim das contas fica mais gostoso de fazer, eu acho, desse jeito. Sim. Eu tenho uma pergunta um pouquinho derivada do que você acabou de comentar da produção do podcast Escolhas. Eu sei que vocês gravaram todos os episódios, que são mais de 20 episódios, né? São 25, e que provavelmente demorou um tempo bem grande e foram publicados
ao mesmo tempo para que as pessoas pudessem fazer esse percurso. Como que você enxerga a funcionalidade desse tipo de podcast? Porque eu pessoalmente adorei, eu acho que é uma coisa incrível, pensando até na comunicação, né? Quando a gente estuda a propostas de comunicação pública da ciência, por exemplo, a gente tenta valorizar uma comunicação que seja participativa, democrática e não só de cima para baixo, que acha que o ouvinte não sabe nada, enfim, que o que ele pensa não importa. Então acho que é um exemplo super interessante. Mas aí eu fico pensando se você acha que funcionou, se você faria de novo esse modelo de produção de podcast. Como que foi, assim, essa experiência de produzir o Escolhas? Foi um risco, né? Porque as plataformas de podcast não têm essa função interativa, né? Então, assim, para quem não ouviu, Escolha é uma série que tem 25 episódios publicados de uma vez, você escuta o primeiro e quando chega no fim do primeiro você tem uma pergunta e você tem que responder. Dependendo da sua resposta, você vai pro episódio 2 ou pro 3. Quando chega no fim do 2 ou do 3, você vai pro 4 ou pro 5 e por aí vai, né? O ouvinte é que vai definindo o caminho que ele vai seguir. No fim das contas, são 25 episódios no ar, mas a história, ela consome 9 episódios. Então, o caminho até o fim, a pessoa passa por 9 episódios. Quais são esses 9? Aí vai depender da pessoa, né? De quem vai escolhendo ali. Então, o Spotify, o YouTube, as plataformas em que a gente ouve podcast, a Apple, não tem essa função de você apertar um botão e ir para um episódio ou outro. Então, eu sei que eu estou dando um trabalhinho para quem está ouvindo, sabe? Quando chega no fim do episódio, a própria pessoa tem que ir lá e dar um play no episódio seguinte. Tem que ir lá no feed. Então, eu sei que eu estou exigindo um pouco do ouvinte, de quem está ali escutando. Isso foi uma coisa que eu pensei bastante fazer, mas ok, já que é o jeito de fazer, vamos fazer dessa maneira. Acho que é colocar o ouvinte na cadeira de protagonista, sabe? De tentar fazer com que a história siga desse jeito. Foi uma primeira experiência. Eu acho que assim... O Vida não é um podcast de grande audiência, né? Comparando aí com os grandes podcasts, assim, tá muito longe disso. Ele é muito de um nicho do jornalismo ali. Mas essa série, ela não foi uma série de grande audiência, mas as respostas foram, assim, muito entusiasmadas, sabe? De quem ouviu e quem gostou do formato. E a gente quer fazer uma segunda temporada, eu e a Flávia, né? A Flávia Santos, que apresenta comigo, que é uma jornalista de Petrolina, de Pernambuco. A gente já está conversando sobre uma segunda temporada. Só que isso dá um trabalho, que assim, são 25 episódios. Além dos episódios, o roteiro tem que criar um mapa, né, da história, para onde vai cada episódio. Então é muito complicado de fazer e, como tudo no Vida de Jornalista, eu fiz sem patrocínio, sem financiamento, sem nada, né? O Vida é feito no amor e no amor de alguns ouvintes também, porque tem ouvintes assinantes, mas são poucos também. Mas enfim, não dá para, por exemplo, para remunerar a Flávia, né? Eu parto do princípio que todo o trabalho de jornalismo tem que ser remunerado. Então a Flávia, a gente até fala isso na série, né? A Flávia falou, não precisa me pagar. Eu falei, precisa pagar, é um trabalho, você está apresentando uma série. E aí eu tive que fazer isso assim, meio do meu bolso, sabe? Porque não tinha um patrocínio ali. Então o que eu gostaria era de conseguir um financiamento para uma segunda temporada mais robusta. E aí eu não quero 25 episódios, aí eu quero tipo 100 episódios no feed com uma história que realmente seja uma coisa toda intrincada, que você vai pulando de um para o outro e uma história mais longa. Mas vamos ver se vai dar para fazer. Não sei se em 2026 vai dar, mas quem sabe aí para 2027. Eu ia gostar muito de fazer mais uma temporada dessa série. Nossa, eu ia gostar também. Então quem tá ouvindo aí, ó, quem quiser patrocinar o Vida de Jornalista, vamos nessa. Eu fiquei lembrando, quem tem mais idade, tem aquela edição Vagalume, que Isso. tinha os livros assim, né, que você escolhia a página. A inspiração foi meio essa, assim, né? E é engraçado porque a Flávia, ela é muito mais jovem que eu, né? E aí a gente tem referências muito diferentes. Então a referência da Flávia é a série da Netflix, que é interativa e tal. A minha são os livrinhos de RPG antigos, que você ia pra página. A gente tem, inclusive, muitos embates geracionais durante a série. A gente se divertiu muito fazendo, porque as referências dela eu não pego, as minhas referências ela não pega, e a gente ficava nesse embate ali o tempo inteiro. Foi engraçado também nesse sentido. E você falou sobre financiamento, né? O modelo de financiamento de podcasts e de jornalismo em áudio tem modificado, né?
a partir de assinaturas, apoio institucional. Eu vi que você tem utilizado essa coisa de somar plataformas, né? Como o Substack, a newsletter, o Apoia-se. Você podia falar um pouco pra gente quais são essas alternativas? Eu acho que para quem faz podcast ou quem faz jornalismo independente, né, de forma geral, ou você dá a sorte de conseguir uma cartada ali de um financiamento, né? Sorte que eu digo, obviamente ela vem de um esforço também de você tentar aquilo ali e conseguir, né? E saber os lugares certos para procurar, um edital, né, um patrocínio de alguém. Mas no geral, eu acho que geralmente funciona você jogar uma rede para ver o que vem. Então é você abrir o leque e tentar esse financiamento de algumas formas diferentes para ver o que vai funcionar. Então, financiamento coletivo de ouvintes é uma coisa que muitos podcasts fazem e para alguns funciona muito bem. Você pega um podcast como o Rádio Escafandro, por exemplo, né, que é um dos melhores do país, e o Tomás Chiaverini, ele vive de financiamento dos ouvintes. Ele só tem esse financiamento, ele só tem esse emprego, ele não trabalha em outras coisas, ele consegue se dedicar só para a Rádio Escafandro, para fazer da melhor forma ali os episódios, e ele é realmente bancado, não só ele, mas ele contrata pessoas, enfim, só com financiamento dos ouvintes. Então, eu acho que não precisa ser um fenômeno tipo a Déia Freitas do Não Inviabilize, que aí assim, ela saiu do nada ali, né? Ela é um podcast totalmente independente, e ela construiu quase um império ali, né? Hoje ela está com muitos financiamentos, muitas marcas. Eu acho que é o maior fenômeno dos podcasts de contação de história. Mas é um exemplo muito lá no alto, né? Então você fala, não vou conseguir o que a Déia conseguiu. Mas às vezes dá para conseguir o que o Tomás conseguiu, que não é a mesma coisa, mas ele já está se financiando muito bem. E aí é isso, é você ficar de olho nos editais. Às vezes abrir um edital, você inscreve ali para fazer uma temporada, né? E você não vai ter aquele financiamento para sempre. Então você tem Instituto Serrapilheira, né? Tem muitos podcasts ligados aqui a Campinas, enfim, que passam também pelo Serrapilheira, desde o 37 Graus, enfim, outros podcasts que são muito legais e que passam por esses editais que vão abrindo ali e você vai conseguindo. É muito chato de fazer, você ficar procurando coisas o tempo inteiro ali para inscrever em edital não é uma coisa muito agradável, eu pelo menos não acho, mas é necessário, né? Você tem que tentar se remunerar, porque dá trabalho, exige tempo, exige custo, né, de fazer mesmo. Então acho que como tudo no jornalismo, acho que é necessário, é o mal necessário para a gente tentar se remunerar, né? Voltando no tema de pensar um pouco na estrutura da produção dos podcasts, a questão de quais são as etapas da produção completa de um podcast e como as novas ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, como as que usam inteligência artificial, como elas têm impactado isso, se você tem utilizado ou não, o que você pensa sobre? Eu acho que assim, se eu tivesse que resumir as etapas de produção de um podcast narrativo, você tem um planejamento, que quando você vai estudar ali qual vai ser a sua pauta, qual vai ser o tema, o formato, quem é o seu ouvinte, né? Aí você parte para produção, que aí você vai atrás do material que você vai ter. Você vai gravar entrevista, você vai para a rua captar som, enfim, dependendo de qual for o seu formato. A partir dali você tem a etapa de roteiro, que é como você vai pegar esse material e transformar aquilo numa história. Aí você tem uma gravação de locução, né, que geralmente também é bem comum em podcast narrativo, de você ter uma narração. E por fim, uma parte de edição, que é você pegar tudo isso, botar no programa lá de edição. Enquanto a gente está gravando, a gente está vendo aqui na nossa frente um programa de edição. É você pegar aquilo ali, juntar as partes, brincar de Lego, né, juntando as pecinhas ali e transformar aquilo de fato num conteúdo de áudio. Falando assim bem rápido, parece que não dá trabalho nenhum, mas dá muito trabalho. E eu acho que a gente tem que ficar muito ligado em ferramentas que estão aparecendo, não só de inteligência artificial, mas de tudo. Eu já tenho usado algumas coisas de IA, e assim, o que eu uso de IA é, basicamente, o ChatGPT para me ajudar a organizar a informação de pesquisa. Então eu jogo pesquisa lá e peço para transformar em tópicos, sabe, esse tipo de coisa. Não uso o ChatGPT para ajudar na escrita, nem nada desse tipo, mas para ajudar na pesquisa eu uso, para ajudar na formatação da pesquisa que eu já fiz, né? E tem uma ferramenta do próprio site da Adobe, a gente estava conversando aqui antes, né, que eu uso o software da Adobe, o Premiere, para fazer as edições, e tem o de áudio também, que é o Audition, mas a Adobe tem um site, Adobe Podcast, que se você entra lá, que é tipo um estúdiozinho, né, de podcast, que é gratuito, você tem que ter uma conta, mas é uma conta gratuita, e tem uma parte de melhorar o áudio que é inacreditável, assim, inacreditável. Mudou o meu jeito de trabalhar, porque antes eu ficava muito mais preocupado em como eu ia captar uma entrevista, por exemplo. Aí eu ficava usando aquelas ferramentas que gravam o som físico, mas aí às vezes para a pessoa é um pouco mais complicado. Eu não queria usar um Zoom, Google Meet, né, para captar, que aí não fica naquela qualidade perfeita.
Hoje eu gravo tudo no Zoom. Porque eu sei que depois é só jogar nesse site que ele vai dar um filtro ali, parece que a pessoa está dentro de um estúdio, é inacreditável, assim, é muito impressionante. Inclusive nas oficinas que eu faço, eu estou aqui porque eu também vou fazer uma oficina, né? Eu vou mostrar algumas coisas que esse site faz, porque, sei lá, ele tira o barulho do vento. O vento, até outro dia, era o maior inimigo do áudio, assim. Bateu o vento, esquece, estragou o teu áudio. Hoje, até o vento você consegue resolver. Então, o que eu tô falando, assim, pelo amor de Deus, gente, o que eu tô dizendo não é para ninguém cuidar da hora da gravação. Tem que cuidar da hora da gravação. Quanto mais você cuidar, menos dor de cabeça você vai ter na pós, né, na edição. Mas se tem uma coisinha para resolver ali, essas ferramentas ajudam. Então, como é que a gente vai abrir mão disso? A gente pode usar isso, vai poupar tempo, vai facilitar, vai aumentar a qualidade. Então, acho que tudo isso funciona bem. A gente tem que ficar bem ligado mesmo nessas ferramentas, com todos os cuidados éticos que elas exigem, né, de inteligência artificial. Hoje você consegue clonar uma voz e fazer um podcast, né? Não é o que eu faço, mas dá para fazer. Então tem que ter todas as implicações éticas aí pra gente também não se atropelar, né? Sim. E eu venho da área de humanas, né? O pessoal tem um preconceito enorme com a tecnologia. Eu sempre indico o episódio Tem um Robô Me Ajudando. Ficou muito legal do Vida. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e hoje eu quero convidar você para uma reflexão importante e às vezes meio assustadora. Ainda bem que pelo menos eu não tô sozinho nesse episódio. Oi, eu sou Leonardo Aquino do podcast Torpor e tô animado para essa conversa hoje. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Eu que agradeço, Léo. Então bora começar porque Léo e eu vamos falar sobre inteligência artificial. Não, peraí. Ficou meio esquisita essa abertura, né? Você que tá aí ouvindo, você notou alguma coisa estranha na minha voz e na voz do Léo? Olha, quem tá ouvindo, eu não sei, mas rapaz, se tu perguntar pra mim, eu achei meio estranho, viu? Mas também, né, tem uma explicação. Aquele diálogo da abertura do episódio foi totalmente gerado por inteligência artificial. Aquilo era um texto lido por um robô com um clone da minha voz e um clone da voz do Léo. Não sei o que é que tu acha, meu caro, mas dessa vez acho que não deu pra enganar muita gente, não. Ficou estranho mesmo. Mas beleza, vamos seguir, porque como eu disse na abertura, né, ou melhor, como o clone da minha voz disse na abertura, Léo e eu vamos conversar sobre inteligência artificial. Peraí. Não, isso ainda tá meio esquisito. Aquele primeiro trechinho tava muito esquisito, era claramente um robô. Mas e esse aí que veio depois? Você que tá escutando notou que esse segundo diálogo também foi totalmente gerado por IA? Uma IA mais sofisticada, né, que engana melhor. Te enganou? E eu e o Léo, a gente conversa muito sobre tudo de jornalismo e tal. E uma das coisas que a gente conversava muito era sobre IA, de ficar testando coisas, assim, até onde a gente pode ir, qual é o limite, o que dá pra ajudar, o que não dá. Aí eu falei, vamos fazer um episódio, a gente levantando essas perguntas. Então esse episódio ele vai se construindo durante o episódio. A gente começa cheio de dúvidas e termina cheio de dúvidas também. Mas a gente vai encontrando algumas respostas ali. A gente não é especialista em inteligência artificial nem nada, são só dois curiosos ali para explorar o que está acontecendo. Né? Eu acho que a gente tem que explorar, e é isso que você falou, né, com a ética, mas explorar porque são as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Não, né? E esse episódio aí, daqui a 6 meses tem que fazer outro, porque as coisas vão mudando muito. Evolui, né? muito rápido. Muito rápido. Acho que agora já caminhando para o final, né? A gente queria falar um pouco sobre a oficina, né? Que o Rodrigo veio aqui para dar oficina pra gente aqui no Labjor. Então, a gente queria saber o que te motivou a criar essas oficinas de podcast. Eu sei que você tem feito bastante aí, né? E qual é o público que te procura hoje para formação, né? Estudantes, jornalistas que já têm carreira ou comunicadores independentes. Quando eu tomei essa decisão de sair do meu trabalho na Globo, né, ali no fim de 2020, para me dedicar a isso, é claro que eu fiquei pensando em coisas assim, como é que eu vou me remunerar, como é que eu vou conseguir me manter e tal. E aí algumas pessoas já me falavam isso, né, falou, você podia dar aula de podcast, você tá fazendo e tal. E eu nunca pensei muito nessa ideia, sabe? Porque assim, eu não sou professor, né, eu sou jornalista. Mas o Vida de Jornalista acabou me dando uma condição de fazer todas as etapas, né? Então eu faço tudo, o planejamento, as entrevistas, o roteiro, a locução, a edição. E aí com o tempo, na prática, eu acabei não sendo um especialista em tudo, mas entendendo como é que funciona. Então me deu um certo conhecimento que eu queria compartilhar.
E aí, a partir de 2021, comecei a fazer, finzinho de 2020, comecei a fazer a oficina de podcast narrativa em áudio, que é uma oficina online, e que eu já fiz 20 e poucas turmas e já passaram uns 800 alunos pela oficina. É muita gente. E gente de todos os estados do Brasil. Acho que essa é a vantagem de fazer online também, né? Você consegue chegar em muita gente, e tem esse curso, que é o curso que passa por todas as etapas, né, que é a oficina de narrativa em áudio, e eu fui fazendo algumas outras específicas. Então tem uma que é focada só em roteiro, outra que é focada só em entrevista, e esse ano eu tô querendo fazer umas novas, eu tô querendo fazer uma que eu vou jogar aqui para perguntar o que vocês acham, que como eu trabalho sozinho, eu não tenho para quem perguntar as coisas. Então eu vou encontrando as pessoas, eu vou perguntando. Eu queria fazer uma oficina, vocês acham que funcionaria? De react de podcast, de botar 5 encontros pra gente ouvir episódios e destrinchar o que tem naquele episódio, como é que é o roteiro, como é que é a entrevista, como é que foi feita a produção, e é uma das minhas ideias aí para esse ano de fazer. E fazendo outras, de locução, enfim. Eu acho que tem uma demanda ainda de gente querendo aprender a fazer, e tem muita gente fazendo, né, o que eu acho ótimo, mas a oficina é o que me deixa mais, assim, eu fico muito feliz de fazer, eu adoro fazer. Eu não queria no início e eu me arrependo de ter tido essa dúvida, porque hoje eu amo fazer, é uma das minhas principais fontes de renda hoje, então, e eu tô sempre abrindo turma nova. Então, já fazendo a propaganda aqui, quem quiser entra lá em oficinadepodcasts.com e lá tá sempre explicadinho quais são as turmas que vão abrir, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Agora, é online essa oficina, o que eu acho ótimo, como eu falei, porque dá para todo mundo fazer do Brasil. Agora, quando eu tô fazendo uma presencial, que é o que vai acontecer aqui, enquanto vocês estiverem ouvindo já terá acontecido, mas é muito legal, né? Porque aí você tá junto com as pessoas ali, entendeu? E trocando ideia na hora, é muito diferente, assim. Então, adoro fazer oficina presencial também. Sim. Eu espero que venha aí a oficina de react de podcast. Você acha que vai dar certo? Eu acho que super funciona. Na disciplina, eu tava conversando antes da gente começar aqui com o Rodrigo, né? Que eu cursei uma disciplina de podcast aqui no IFISH, na Unicamp. E a gente fazia muito isso, de ouvir podcasts e pensar diferentes formatos. É uma engenharia reversa, né? Que chama assim. Isso. Na oficina de roteiro, tem uma das aulas que é assim. A gente ouve um episódio com a turma escolhe um episódio e a gente vai destrinchando o roteiro ali, mas aí é só sobre roteiro. Eu queria ampliar para fazer, sei lá, 5 encontros, a gente ouvindo 5 episódios diferentes que a própria turma vai escolher, né? Então, às vezes episódios que eu nem conheço, não sei. E acho que é sempre um aprendizado, assim. Eu gosto muito de ouvir coisas dos outros, só que quando você começa a fazer muito, você fica com esse vício, né, de sempre ouvir, mas pensando, pô, mas por que essa música entrou aqui? Por que ele abriu desse jeito? Por que ela fez aquela pergunta? Por que, entendeu? E é legal, né? Mas é um pouco angustiante também. Às vezes eu gostaria de ouvir podcast assim, tranquilo, sabe? Sem pensar em nada, mas é difícil. E você comentou agora um pouco que tem várias pessoas hoje em dia produzindo podcasts. Você acha que ainda tem espaço para novos produtores, novas propostas? Você enxerga que vai ter um crescimento? Como que você avalia assim, o futuro dessa área? É difícil prever o futuro nisso, né? Porque muda muito rápido, né? E eu acho que tem uma produção muito extensa desde os últimos anos aí, né? Quando explodiu essa onda dos podcasts. Eu acho que o mercado já mudou muito nesse período. Então, por exemplo, os podcasts em vídeo meio que tomaram de assalto o mercado, né? Hoje, se você sair na rua aqui e perguntar, pegar qualquer pessoa, o que é podcast? A pessoa provavelmente vai responder, é uma conversa em vídeo no YouTube, 2 pessoas ali num estúdio conversando e tal. Então tem gente que acha que é só isso, que nem sabe que tem só em áudio, sabe? Eu, sinceramente, desisti dessa briga aí já. De se podcast em vídeo é podcast, pra mim não interessa. Cada um faz o seu, não tem problema nenhum. É aquele famoso, tem até amigos que são, né? Então, assim, não tem problema, eu gosto de vários e beleza, não quero mais brigar. Mas o que eu quero é tentar que as pessoas saibam o que eu faço, sabe? Conseguir explicar o que eu faço. Porque se eu só falo assim, Lívia, vai escutar lá meu podcast, você pode achar que é uma conversa sobre algum tema, né? Que é legal pra caramba, mas no meu caso não é isso, é uma outra coisa. Então, explicar é cada vez mais difícil. Mas eu sempre acho que tem espaço para quem quer fazer em todos os formatos. Quem tem uma coisa boa para fazer, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vim para Campinas e no voo eu escutei um podcast novo que acabou de sair, que se chama Discípulos, que é do Matheus Marcolino, que inclusive é o produtor da Rádio Escafandro, que é sobre evangélicos no esporte. Por que tantas pessoas no esporte seguem o evangelho e falam muito de Deus e tal. E achei super legal o primeiro episódio, né, que ele lançou, e já tô ansioso para ouvir os próximos,
um podcast tranquilo de ouvir, uma narração boa, uma investigação legal, entrevistas boas, sabe? Você sente que tem uma qualidade ali. É um podcast da Rádio Guarda-Chuva também, que é o grupo onde o Vida de Jornalista também tá, né? Que é um grupo de podcasts jornalísticos. E então, assim, acabou de sair esse podcast. E eu adorei. E beleza, acho que é isso. Tem espaço para quem quer fazer coisa nova. Eu acho que na universidade tem muita gente fazendo coisa muito boa. Muito boa. Vira e mexe eu pego um podcast assim de TCC que alguém manda, você pode ouvir, e eu vou ouvir, eu fico, caramba, assim, sabe? Coisas bem feitas tecnicamente, inclusive, não só na ideia. As ideias são geralmente muito boas, mas até tecnicamente, assim, muito bom. Então, é isso. Eu acho que o mercado, ele... Claro, vai ter a bolha, vai aumentar, vai diminuir, né? Isso é normal, as idas e vindas do mercado são normais. Mas sempre tem espaço, eu acho, para quem quer produzir coisa boa em qualquer formato. Essa foi nossa conversa com o Rodrigo. Eu espero que todo mundo tenha gostado e aprendido muito sobre a produção de podcasts narrativos e o formato de jornalismo em áudio. Mas antes de terminar, a gente pediu para o Rodrigo dar alguns conselhos úteis para quem está começando a trabalhar nessa área. Vamos ouvir quais foram os conselhos do Rodrigo. Olha, eu acho que o primeiro conselho é fazer, porque às vezes a gente fica planejando muito. Olha eu aqui indo contra o planejamento, não é isso não, eu acho que o planejamento é muito importante, mas às vezes a gente fica pensando muito em vez de começar a botar a mão na massa, e é importante fazer, né? Hoje a gente tem ferramenta gratuita para fazer, você não precisa fazer investimento, comprar um microfone, dá para começar com muito pouco, então colocar na praça para você mesmo saber se tá legal, se não tá, acho que é importante. E uma coisa que eu acho fundamental, que é uma dica talvez um pouco óbvia, né? Que é ouvir, né? Para quem quer fazer podcast, assim, você tem que ouvir podcast e não necessariamente de assuntos que você gosta, né? Às vezes você vai ouvir um podcast só porque alguém comentou, você ouviu esse podcast aqui sobre esse tema, é legal. Pô, mas eu não gosto muito desse tema. Mas vai lá, dá uma escutadinha, 10 minutinhos, não precisa ouvir o episódio inteiro, né? Ouve lá para ver como é que a pessoa faz e ouvir com esse ouvido mais cuidadoso de tentar prestar atenção no que está sendo feito ali e se você pode pegar referências, enfim. E para tudo, né? Para como é que faz o roteiro, para como é que é a fala da pessoa, como é que é a locução, se tá bem editado, como é que é o uso da música, como é que esse podcast aí tá usando música. Tá legal? Gostei? Ficou muito longo? No meu vai ser diferente? Pensar essas coisas, sabe? Então fazer esse exercício de escuta eu acho que é muito legal e botar a mão na massa e ir embora. Acho que tem muita coisa boa para fazer. Não é ficar com esse medo de que no começo vai ser ruim. Vai ser ruim. Vai ser ruim. Eu olho lá pros primeiros episódios do Vida de Jornalista, meu Deus do céu. Eu gostaria de tirar todos do ar. Eu não tiro porque eu amo as pessoas que estão lá, mas tecnicamente eu acho muito ruim. E é isso, gente. É isso. Depois a gente vai melhorando aos pouquinhos. Assim como daqui a 5 anos eu vou olhar pros episódios de hoje e talvez eu ache ruim também, sabe? Pô, faria diferente. Então é normal, assim. Às vezes a gente fica muito inseguro. E por fim, um conselho que eu acho que vale pro jornalismo no geral, que é a gente não se cobrar tanto, sabe? Acho que a gente às vezes fica achando que a gente tem que trabalhar no nível máximo e fazer tudo perfeito e que tem que dar certo sempre. E não vai dar certo sempre, vai ser frustrante de vez em quando, e às vezes a gente vai ter que dar uma pisada no freio, vou dar uma parada aqui, mas eu tenho um podcast, então eu tenho que produzir um episódio por semana, assim. Calma, assim, se não der, dá uma freada de leve, assim, dá uma respirada e daqui a pouco volta, porque a gente é meio que treinado a se né, cobrar demais, e aí a saúde mental vai pro espaço, aí a gente não cuida da gente, então é ir, botar a mão na massa, mas devagar, vamos ali com calma que a coisa vai saindo, vai ser legal. Legal. Bom, a gente queria agradecer imensamente a presença do Rodrigo aqui com a gente. Foi muito bom. Foi uma aula particular. Uma aula particular. Super especial que a gente teve essa oportunidade de estar com o Rodrigo hoje. Adorei. Obrigado demais, gente. Parabéns pelo programa. Obrigada a você. Obrigado. Esse episódio foi gravado e editado por mim, Lívia Mendes, e pelo Marcos Ferreira. A edição final foi feita pelo Daniel Rangel. A trilha sonora é da biblioteca de áudio do YouTube e a vinheta do Oxigênio foi produzida pelo Elias Mendes. O Oxigênio conta com o apoio da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e você encontra a gente no site oxigênio.consciência.br e no Instagram e no Facebook basta procurar por Oxigênio Podcast. Para quem chegou até aqui, tomara que você tenha curtido ouvir nossa conversa com Rodrigo Alves.
Agora você pode ir lá na sua plataforma de áudio preferida e procurar pelos novos episódios dos programas Vida de Jornalista e Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Deixa também um comentário pra gente contando o que achou. Vamos adorar te ver por lá. Até mais e nos encontramos no próximo episódio. Você ouviu Oxigênio, um programa de jornalismo científico e cultural produzido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, da Unicamp.